Boa noite a todos. Mais um encontro do oitavo Journal Club da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, com duas convidadas para lá de especiais, uma convidada internacional, a brasileira Andressa, e daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho, mostrar mais sobre ela, a Josiane, daqui de Londrina. E a Andressa está falando diretamente de Toronto. Nós vamos debater um texto bem interessante, foge completamente da linha quantitativa, né? É um texto qualitativo, bem interessante. E só para lembrar aqui que esse é um grupo que foi formado por mim e pela fisioterapeuta Ana Angélica, e a gente denominou como Decifrando a Ciência do Exercício Aquático, e é um grupo de imersão de fisioterapia. E então, como eu falei anteriormente, os debatedores hoje, a professora Josiane Felcar, de Londrina, da UEL, e a doutora Andressa Marinho Buzelli, que mora em Toronto, no Canadá. Beleza? Meu nome é Jefferson, sou também professor aqui na UEL, junto com a professora Josi, e nós vamos conduzir aqui esses trabalhos. O trabalho que vai ser apresentado hoje é um trabalho qualitativo, como eu falei anteriormente, e tem a ver com a percepção da pessoa que tem um diagnóstico de doença de Parkinson e qual é a percepção que ela tem sobre o tratamento utilizando o exercício aquático ou a fisioterapia aquática, ou aqui como usa o termo no texto, no título está como Aquatic Therapy, e tem uma pequena diferença aí entre o termo internacional, que é mais abrangente do que o termo que a gente utiliza aqui no país, por se tratar de uma especialidade consolidada, oficial e reconhecida pelo COFITO, e que oferece uma prova de especialidade para que a pessoa se torne, não é, um expert na fisioterapia aquática. Então, há algumas diferenças quando a gente percebe o título aí, né? E elas vão explicar para vocês, e aí eu já estou antecipando o que eu estou lendo aqui sobre esse estudo. Ela pertence a primeira autora é a Louise Carroll. Ela esteve com a gente no simpósio ou no nosso Congresso Internacional de Fisioterapia Aquática online. Ela trabalha na Irlanda, e ela que conduziu esse trabalho aqui, ela conduziu esse estudo durante o doutorado dela, tá? Muito bem. A pesquisa qualitativa, vou dar uma explicação aqui, ela, segundo esses autores aqui, ela é uma compreensão, né? Ela é um entendimento, uma maior profundidade, pode ser dos valores, pode ser das práticas, pode ser das crenças, pode ser do que você entende do que é de grupos de pesquisa, perdão, sobre a saúde, sobre a doença, sobre programas de tratamento e demais ações voltadas para os serviços de saúde e seus profissionais. Pois bem, ela tem uma linha um pouco diferente do que a gente vem apresentando. A gente começou com ensaios clínicos aleatórios, depois a gente avançou para as revisões sistemáticas, e aí agora nós estamos especificamente tentando compreender o que o paciente, o que o participante, o que o indivíduo que recebe um tratamento específico, ele acha disso. É a opinião dele, organizada de forma científica. É isso. Não é simplesmente uma opinião sem ter um contexto científico, sem ter um método. E isso que é uma coisa legal. Pesquisa qualitativa também
embora não se preocupe muito com o sistema cartesiano, o sistema onde que você testa a hipótese e você tem uma análise estatística para refutar essa hipótese ou para aceitar a hipótese, aqui é um pouco diferente. Mas ela, embora não siga uma linha quant, ela tem um método todo específico e que deve ser seguido, tá? Pois bem, esses autores aqui, eles, depois de um estudo, uma revisão bem interessante, eles apontaram que a pesquisa qualitativa, geralmente, ela é exploratória, né? Predominantemente, ela tem um recorte temporal. Recorte temporal significa que eles não fazem o acompanhamento, eles trazem para uma fotografia, para uma entrevista, para uma análise, e com a entrevista, com a conversa, é com isso com que eles elaboram todos os seus resultados. Ela tem essa característica teórico-empírica, ela coleta com questionário, não é? Embora questões semi-estruturadas, perguntas semi-estruturadas, ela é bastante empregada. Os dados, tanto os primários quanto os secundários, ou seja, os desfechos, tanto os primários quanto os secundários, eles também são utilizados de forma conjunta. E essa análise do conteúdo é um dos métodos de análise mais predominante que a gente encontra na literatura, embora isso haja inúmeras possibilidades de você fazer a análise com outras técnicas. Isso só para lembrar para vocês assim, o comportamento da pesquisa qualitativa, né, na área da saúde, e se um fisioterapeuta desejar fazer essa pesquisa, ele vai seguir provavelmente toda essa sequência aqui para você construir o teu estudo. E aí a gente se depara com um estudo que tem autores de vários países que, na verdade, querem responder a uma pergunta. Não tem uma hipótese. Não vai testar uma hipótese como um estudo, como um ensaio clínico, como um estudo de diagnóstico, como uma coorte, por exemplo, que está a fim de interessado em incidência de uma determinada doença. Aqui, a ideia de responder essa pergunta no formato qualitativo é entender qual é a compreensão sobre as opiniões e crenças de pessoas que vivem com a doença de Parkinson, sobre os fatores que influenciam o acesso, a participação e a adesão em longo prazo da fisioterapia aquática em uma comunidade. Estou colocando fisioterapia aquática aqui porque é o entendimento do nosso país. E nós não temos técnicos. É proibido no nosso país ter técnicos ou outras profissões trabalhando com fisioterapia aquática, especificamente com fisioterapia aquática. E é permitido para o terapeuta ocupacional e para o fisioterapeuta, que estão sob a mesma égide da legislação, não é? Então, quando vocês observarem as meninas falando sobre terapia aquática, vocês têm que entender que está sendo regido pelas leis internacionais de outros países que não são as do nosso país. Então, não são sinônimos de fisioterapia aquática e terapia aquática, mas é a forma como em outros países eles utilizam, mesmo porque em outros países não são os profissionais fisioterapeutas que são os únicos permitidos. Outros profissionais de outras categorias e outras formações também podem utilizar. Então, eles preferem usar o termo terapia aquática. Então, quando vocês observarem isso, no comentário delas, vocês vão entender que é na perspectiva internacional.
e não na perspectiva do nosso país. E a explicação do que essas perguntas, essa primeira pergunta, ela tem um complemento. E o complemento é: e o que acontece em outros países fora o da Irlanda, né? Existem diferenças? Então percebam que esse tipo de pergunta ela é respondida por um formato qualitativo tranquilamente. Bom, eu gostaria de apresentar então a doutora Andressa Marinho Buzelli. Ela mora no Canadá, especificamente na cidade de Toronto. Bem-vindo e pode se apresentar, por favor, Andressa, dizendo assim um pouco do seu currículo e é isso aí. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Obrigada a toda a equipe aí pelo convite, né, de estar aqui hoje compartilhando com vocês o Journal Club. E quero parabenizar por essa iniciativa, porque eu acompanhei alguns Journal Clubs daqui do Canadá e as discussões foram excelentes, né, e muito informativas para a ciência, né, da fisioterapia aquática e agora você abrindo esse espaço aí, né, para a gente falar do estudo qualitativo é simplesmente mesmo fantástico. Eu trabalho como pesquisadora de um hospital de reabilitação, o St. John's Rehab, aqui no Sunnybrook Research Institute, em Toronto, e a minha formação é de fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta formada no Brasil, especialista em neuroreabilitação, e mudei para o Canadá para fazer o meu doutorado em ciências da reabilitação, e por aqui eu fiquei, né? Fiz pós-doutorado e agora eu estou trabalhando como pesquisadora, aqueles Research Associate, né? Galgando um pouco aí para assumir minha independência de pesquisa, né? Nos próximos aí 2 anos, né? Como ou professor ou cientista da instituição. Isso, o Jefferson já apresentou aí, né, o time da Universidade de Limerick, na Irlanda, e também alguns centros de pesquisa e universidades da Austrália, né, trabalhando com essa questão da Community Aquatic Therapy. Eu acho muito interessante a gente traduzir mesmo esse termo, porque aqui na América do Norte, acredito que na Europa também, é um termo que é utilizado para a terapia aquática, que é praticada na comunidade, em setores públicos. E eu vou explicar para vocês em que estágio, mais ou menos, os pacientes vão para esses centros comunitários com piscinas, que tem bastante aqui, né, financiados pelo governo. Então, o objetivo, né, desse Journal Club é avaliar esse estudo qualitativo e a sua importância para a fisioterapia aquática na doença de Parkinson, identificar os métodos utilizados na pesquisa qualitativa e também a gente vai discutir as aplicações clínicas deste artigo, né, em relação à terapia aquática na comunidade. Bom, então a introdução que eu vou dar aqui é a introdução do artigo, tá? Trazendo diretamente, eles começam a introduzir o tópico falando o que é a doença de Parkinson, que tem 6 milhões de pessoas com doença de Parkinson no mundo, e ele falando também dos sintomas e sinais, né, que são apresentados nessa doença, como a bradicinesia, discinesia, distonia, né, o congelamento da marcha, traduzir literalmente, mas nem sei se em português fala assim, se não falar, vocês me desculpem. Mas é freezing of gait, né? E a redução do controle postural também, e também associado também a gente tem o declínio cognitivo, né? Alterações de memória, mudança de comportamento nesses pacientes, especialmente em estágios mais avançados, né? E aí eles pincelam um pouquinho sobre, falando dos benefícios, né, da terapia aquática para a doença de Parkinson, que traz melhora do equilíbrio, melhora da marcha, e também diminui a dor, né? E a gente já sabe, vimos bastante no Congresso também as evidências para a diminuição, né, da ativação do sistema simpático, né? E com isso melhora a qualidade de vida, né? Temos também aumento do fluxo sanguíneo cerebral, como já foi evidenciado em alguns artigos observacionais, transversais, né, e ativação do sistema parasimpático, com isso trazendo melhora da função e da qualidade de vida. E aí o racional deles é o seguinte, é que falta estudos qualitativos relatando os pontos de vista dos usuários da fisioterapia aquática depois
da doença de Parkinson, né? E isso não é somente no Parkinson, é também visto em outros grupos de pessoas com, com incapacidades, né? Disabilities. Então, a pesquisa qualitativa, como o Jefferson falou, ela é importante, né? Porque ela evidencia achados que na pesquisa quantitativa e nos métodos e medidas que a gente usa na pesquisa quantitativa é impossível da gente conseguir, né? Que são as percepções, as expectativas, as opiniões das pessoas, dos usuários da fisioterapia aquática, tá bom? Então, essa falta de conhecimento sobre os fatores que levam os pacientes com doença de Parkinson a participarem ou não de programas de intervenção da comunidade, ela não é captada em estudos quantitativos, então precisa se desenvolver estudos qualitativos, tá? Para complementar os achados e até triangular, né? Os achados. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, pode passar, Jefferson? Só para vocês terem uma ideia, porque é muito diferente do que acontece aí no Brasil, né? Então, vamos supor, o paciente ele é diagnosticado com uma doença no estágio agudo, ele fica na internação em hospitais de atendimento primário, de 3 a 7 dias. Depois, eles seguem para o que é inpatient rehabilitation, que é a internação, por exemplo, para reabilitação, né, que é onde tem os hospitais de reabilitação. Eles ficam lá por volta de 4 a 6 semanas, né, podendo chegar até 2 meses. Aí eles ganham, tem melhora da função, e eles então são encaminhados para serviços de outpatient, que são os pacientes que não ficam mais internados em hospital, mas eles voltam para as clínicas que estão nos hospitais de reabilitação para fazer a terapia como se fosse ir para uma clínica de fisioterapia aí no Brasil. Mas essas clínicas ainda, a maioria dos outpatient services, aqui, e acredito que na Irlanda também, ainda estão ligados a hospitais de reabilitação, né, também. E aí, o tratamento, depois desse período no outpatient service, eles aí vão para a comunidade, e aí é o que a gente fala assim, aí a gente já não sabe mais o que acontece, né? O paciente, ele vai para a comunidade, ele vai achar a sua independência funcional lá, vai tomar parte dos serviços que a comunidade oferece, os centros comunitários, programas de exercício físico que existem, e eu acho que essa estrutura é meio parecida com a da Irlanda e da Austrália, porque eles estão aqui, o foco desse artigo é justamente ver a terapia aquática ou a fisioterapia aquática na comunidade. Tá? Então, provavelmente essas pessoas, por isso que eu falei, a gente usa com cautela a fisioterapia aquática, porque pode ser que eles não estejam recebendo a fisioterapia aquática. Pode ser que seja terapia aquática somente, numa sessão de aquafitness ou um fisioterapeuta assistente, que aqui a gente tem assistentes, ou um aquafitness instructor, que pode ser que deram assistência a essas pessoas na comunidade, tá? Então, só para enfatizar que o termo aqui terapia aquática não é ato privativo do fisioterapeuta. Então, eles estão nessa comunidade. Eu queria dar esse contexto para vocês antes da gente começar, tá? Então, o objetivo do estudo é entender esses fatores que influenciam, que o Jefferson já mencionou, né, a participação e aderência ao tratamento, e comparar as perspectivas dos usuários, né, na Irlanda e Austrália. Bom, então, a primeira coisa que eu fui, né, só para esclarecer, assim, eu publiquei só minha terceira publicação na área de terapia, de pesquisa qualitativa, então não sou uma expert, mas eu acho que a gente tem que sempre ter esse cuidado de avaliar, né, o critério de uma pesquisa através de guidelines de reporting guidelines, né, que são o que são o padrão ouro, né? O que ajuda a gente a desenvolver e a escrever pesquisas de qualidade. Então, se você for lá na página da Equator Network, você também vai achar, né, os reporting guidelines para a pesquisa qualitativa. E um deles é o Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, que é o CORE-Key, que foi utilizado pelo grupo da Carol, tá? Então, eu falei, que bom, pelo menos eles têm um checklist. Aí eu fui atrás do checklist. Aí eu e a Josi estavam ontem tentando achar ainda mais o check. Não, eles não anexaram o checklist, né? Então, isso já me deu um sinal de alerta. Falei, será que eles
compreenderam o checklist de forma assim, preencheram todos os critérios, ou não foram, talvez, pedidos pela revista, que algumas revistas exigem, né, o checklist anexado, então o grupo deles não anexou, e aí eu falei, então vamos, para informar o grupo lá do Brasil, vamos discutir os métodos desse estudo baseados nesse checklist, que é o Core Key. E o Core Key, ele já foi traduzido e validado, né, recentemente, se eu não me engano, esse artigo de 2021, por um grupo de brasileiros, né, e então eu peguei exatamente as perguntas já traduzidas e validadas por português para trazer aqui para vocês. E aí a gente vai ver como que o grupo respondeu a essas perguntas. Bom, o Core Key, ele tem 3 domínios, né? Ele tem o domínio 1, que fala sobre as características pessoais dos entrevistadores e dos participantes, e se esses entrevistadores tinham relacionamento com os participantes, e quais eram as características desses entrevistadores. O domínio 2, né, trabalha muito investigando a estrutura teórica do artigo, como ocorreu a seleção dos participantes, qual foi o cenário, né, dessas entrevistas, desses grupos focados, e também sobre as coletas de dados. E o domínio 3 desse Core Key, ele fala sobre a análise de dados e como foi o relatório dos achados. Então, só para falar, por exemplo, do domínio 1. Então, nós estamos falando aqui de características pessoais do entrevistador. Então, o artigo foi feliz em falar, né, que o pesquisador, o gênero dos pesquisadores, né, era do sexo masculino ou feminino, então tiveram os dois, a experiência ou treinamento do pesquisador, né? Então aqui fala, isso é traduzido, tirado diretamente do artigo para vocês. Em ambos os países, entrevistadores experimentados em pesquisa qualitativa conduziram as entrevistas. Mas eles não falam quais autores conduziram as entrevistas ou grupos focais. Eles não falam quais eram as credenciais desses pesquisadores, né? Então, nós vimos que temos os autores do artigo, a gente conhece os autores do artigo, mas eles não especificam se foram eles que entrevistaram os pacientes, tá? E qual a ocupação deles na época do estudo. Então, eu fiquei pensando muito, né, Jefferson? Na pesquisa quantitativa, a gente tem métodos de análise de viés, né, e tudo, e na qualitativa, isso seria um pouco do viés, né? Você entrevistar uma pessoa que você tem uma relação próxima, né, que dá um viés para a pesquisa qualitativa, né? A questão do paciente ou do entrevistado não se expor completamente porque ele te conhece, ele sabe que você está desenvolvendo aquela pesquisa ali para, né, para o benefício da saúde, então isso pode causar um enviés nas entrevistas. Então é muito importante que haja um pouco mais dessa especificação em relação aos entrevistadores, tá? Qual era o relacionamento com os participantes? Então, eles responderam a primeira pergunta, dizendo que em ambos os países, entrevistadores experimentados em pesquisa qualitativa conduziram as entrevistas e não tinham relação profissional com os participantes. Aí já tudo bem, né? Isso foi bom. Mas o Core Key, ele é um pouco mais criterioso, né? Ele quer saber o que os participantes sabiam sobre o pesquisador, né? Por exemplo, eles sabiam os objetivos pessoais do pesquisador com o estudo, a razão de desenvolver a pesquisa, isso também a gente não achou, né? Quais características foram relatadas sobre o entrevistador, né? Preconceitos, supervisões, razões, né? São pessoas, por exemplo, apaixonadas pela terapia aquática, né? E aí as perguntas acabam, né, gerando um viés qualitativo, eu diria assim, porque se você é apaixonado por aquele campo de pesquisa, né, talvez você enfatizaria mais os benefícios do que os malefícios ou os desafios, né? Então, esse detalhe, essa riqueza aí não foi reportada. Na estrutura teórica, eles já introduziram, né, a parte dizendo que este estudo adotou um design qualitativo e interpretativo para informar a coleta de análise de dados, né? Isso significa que eles interpretaram os dados diretamente, né? Isso não teve uma teoria antes. Os dados não foram guiados por uma teoria
que já foi pré-concebida antes, né? Você entrevistou, você tem os reports e você codificou aqueles reports e identificou temas, né, daqueles reports. Então, eu digo que, nesse sentido, eles sim fizeram o check completo. E aí, ainda no domínio 2, fala da seleção dos participantes, né? Como eles foram selecionados. Foi uma amostra de conveniência conceptiva, foi em bola de neve. Aí eles falam que as pessoas com experiência em terapia aquática na comunidade foram recrutadas usando uma estratégia de amostragem intencional e a abordagem em bola, desculpa, não boa, bola de neve foi usada para recrutar participantes sem a experiência com a terapia aquática, através de grupos de suporte para doença de Parkinson. Então, sim, né? Como eles foram abordados, né? A gente também não achou, né? É no sentido assim, quando o cliente ele é abordado, você pode talvez recrutar ele por e-mail, você pode fazer esse rapport com o paciente, né? Antes ou por e-mail ou foi carta, como ele foi recrutado. Isso eles não falaram, tá? Quantos pacientes ou participantes foram incluídos? Aí sim, eles falaram, 34 participantes, né? 16 do sexo feminino, 18 do masculino, tá? E de ambos os países, na Irlanda e Austrália. E quantas pessoas se recusaram a participar? Também não temos esse dado, né? Ou então escapou dos meus olhos. Por quais motivos? Também não sabemos, né? Se algumas pessoas não puderam participar. Ela menciona que teve algumas pessoas que fizeram entrevistas por telefone por causa do impacto do Covid, mas não fala se alguém desistiu. E aqui no cenário, eles fizeram um check em tudo, né? Onde os dados foram coletados, foi num local conveniente para todo mundo. Havia alguém presente além dos participantes, né? Aí eles falam também que um segundo pesquisador tomou nota das entrevistas, né? Bem aqui embaixo, e observou a linguagem corporal dos participantes, isso é bem legal, né? E quais são as características importantes dessa amostra, né? Dados demográficos da coleta de dados. Então, a gente tem esses dados certinhos no artigo, né? Aí eu pode passar, eu vou mostrar para vocês. Desculpa, não ficou muito legível, mas só para confirmar que o total de participantes foram 34, né? Que tem o número de participantes aqui na primeira coluna aqui. Masculinos e femininos foram bem equilibrados, né? 18 masculinos, 16 indivíduos do sexo feminino. A idade deles, a mediana da idade variou de 56 anos a 76. E os anos diagnosticados com a doença de Parkinson variou de 4 a 10 anos, a mediana, né? E aí teve, né, o tipo de Parkinson, a maioria foi idiopática, de causa idiopática, né, tendo outras causas. Em relação à coleta de dados, ainda também tivemos aí alguns pitfalls, né? Então, os autores forneceram perguntas, instruções e guias, sim, né? Vou mostrar para vocês. Elas foram testadas por teste piloto? Não sabemos, né? Então, a gente sabe que eles seguiram um guia de entrevista semi-estruturado. Esse guia de entrevista semi-estruturado é o seguinte: você tem a pergunta principal, mas aquela chama de probe questions, que é por quê? Mas como? Esse desenrolar da pergunta, ela não é totalmente estruturada, né? Porque é uma interação, né? E eu acho que isso é importante porque na pesquisa qualitativa, a gente quer que haja uma conversa, né? A gente quer que o entrevistador deixe o participante falar, e que desenvolva o seu pensamento, ou a sua angústia, ou a sua alegria com a. Então, assim, é algo que não tem como você estruturar totalmente. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente saber, né? As entrevistas, elas podem, às vezes, não dá tempo para a gente conduzir todas as perguntas, né? A gente já tem bastante dados e relevância, talvez metade da entrevista já dá o suficiente, né? Então, assim, é bem assim, por isso que a gente chama de semi-estruturado, tá? Foram realizadas entrevistas repetidas? Não sabemos, né? Se houve necessidade de repetição.
A pesquisa utilizou gravação de áudio, sim, foram gravações de áudio, né? E dos grupos, das entrevistas e dos grupos focais, e essas gravações foram transcritas palavra por palavra, tá? Foram feitas anotações de campo, isso também foi um check, né? E qual a duração das entrevistas também foi de 25 a 70 minutos, tá? 25 eu achei bem curto o tempo, né? Eu não sei por qual motivo a entrevista foi tão curta, mas nem todo mundo gosta de falar, né, na pesquisa qualitativa. Então, nem isso dá para padronizar. Tem gente que fala muito pouco, tem gente que não se expressa tanto quanto outras pessoas, né? Então, aí as transcrições foram devolvidas aos participantes para comentário e correção? Também não, eles não disseram se isso acontece. E aí, gente, a gente tem divergência de opiniões, tá? Tem pesquisadores que acham que a pessoa tem que ver o que ela falou, o que ela escreveu, e tem pesquisadores que acham que não, que é aquele momento, é um momento que a pessoa estava engajado com você, aí depois ele volta a ler, eu não quis dizer bem isso, ou, não, vamos mudar. Então, tem gente que não gosta dessa dinâmica, tá? Então, pode ser que eles preferiram não utilizar, tá? Então, só para vocês terem ideia das perguntas, então, eles tiveram participantes que tinham experiência com a terapia aquática, e esses participantes que tinham experiência fizeram por bola de neve contato com peers, né, com pessoas do doença de Parkinson que não tinha a experiência, tá? Então, aí eles fizeram dois questionários, tá bom? De quem não tinha experiência, tá aí à esquerda, perguntas como: o que que você sabe sobre exercício na água? Ó, o que que o exercício na água significa para você, né? Você consideraria fazer um exercício na água? Né? Se você ouvir sobre, por exemplo, a pergunta 7, se você ouviu sobre um grupo de terapia aquática para pessoas com doença de Parkinson, você teria interesse? Se sim, por quê? Se não, por quê? Perguntas desse tipo, tá? E aí vai para a direita, aí vocês verem perguntas sobre para quem já tinha experiência, né? Por exemplo, a pergunta 2: quais são os benefícios, né? Como você se sentiu? O que que fez você continuar? Então, para saber a motivação, né? Também para saber os desafios, né? Como a pergunta 7: o que que impediu você de participar, né? Da terapia aquática, né? Então, o que que impediria uma pessoa de participar da terapia aquática? Então, foram mais nesse sentido da experiência dos usuários, tá bom? Isso. E aí, o domínio 3 então, vem da análise de dados, né, e dos resultados, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre essa análise de dados, né? Quantos foram os codificadores de dados? Aí eles falaram, né? A codificação aberta foi conduzida por 3 pesquisadores independentes, né? Então, na codificação, eles falam. E, normalmente, em alguns papers, eles usam a mesma sigla dos nomes para falar quem fez as entrevistas, né? Mas nesse caso aqui não temos, né, essas pessoas, tá? Mas os codificadores eles reportaram. E aí eles ofereceram uma descrição da árvore de codificação? Não ofereceram, porque é o seguinte, então essa codificação, você tem lá todos os textos, tá? E tem um software, normalmente eles usam um software que é o NVivo, que é o NVivo 12, que eles falaram que utilizaram aqui, né? Bem abaixo aqui, tá falando, foi utilizado, e ele tem todos os textos. E ali você começa a ver repetição de padrões. Você começa a codificar aqueles textos que falam sobre medo, textos que falam sobre alegria, textos que falam sobre o bem-estar. E você vai codificando todo esse dado. Dá bastante trabalho fazer isso, mas o software ajuda bastante a gente, né? E aí, depois que você codifica tudo, você se imerge, né? Já estamos falando de imersão, a gente imerge mesmo nesse dado, e aí, com discussões pareadas ou não pareadas, você começa a identificar os temas, tá? Então, você vê que eles falam que os temas foram identificados derivados dos dados, né? Respondendo a pergunta aí, a terceira pergunta da lista. Não foram temas que tem gente que aborda a pesquisa qualitativa com temas pré-concebidos. Inclusive, as perguntas das entrevistas já são ligadas ao tema. Mas aqui não, como foi um estudo mais interpretativo e exploratório, quando o Jefferson explicou lá no comecinho, aquela fase lá, foi uma abordagem mais
exploratória, eles analisaram os temas derivados dos dados, tá? Que foi discutido com os pesquisadores, tá bom? E os pacientes nós não sabemos se os participantes forneceram, tá? O feedback. Então, vamos avançar aí. A Josiane vai falar para a gente sobre o relatório, né? Esse resultado, que é muito interessante e eu acho que enriquece bastante a nossa compreensão da fisioterapia aquática, tá bom? É com você, Jos. Bom, eu queria te passar, então, eu não, né? Na verdade, a Andressa queria passar de fase para a Josi. Muito obrigado, Josi. E está com você aqui a continuação. Eu agradeço, né, imensamente o convite para estar aqui hoje. É realmente um prazer, é uma alegria estar contribuindo, né? O professor Jefferson sempre me deu muito suporte e fiquei muito lisonjeada mesmo de estar aqui hoje. Obrigada. Então, dando continuidade, ainda seguindo, né, os pontos do guia, o checklist, essa figura eu traduzi, mas basicamente são os pontos, né, que eles encontraram mais em comum entre todas as falas dos participantes. Então, em azul, no centro, a gente tem o que mais apareceu, né? Então, que seria escolhendo a terapia aquática, otimização do engajamento, os medos, tanto da água quanto de quedas, e a terapia aquática eficaz. Dentro de cada um desses, né, que são os temas primários, eles encontraram subtemas, né, ou temas secundários. Então, por exemplo, dentro da escolhendo a terapia aquática, a gente tem terapia aquática para se manter em movimento, os benefícios da fisioterapia aquática para as pessoas com doença de Parkinson, propriedades únicas da imersão na água. Dentro da otimização, eles falam sobre aumentar a consciência, sobre conscientização sobre a fisioterapia ou terapia aquática, suporte em todos os aspectos do programa, principais motivadores para continuar a fisioterapia aquática. Em medos de água e quedas, atitudes e experiências culturais associadas com medo de água, medo de cair, está associado com o ambiente da piscina em algumas pessoas, e tem mais um embaixo que não consigo ler nesse momento. Na terapia aquática eficaz, a gente tem percepções de conteúdo e dosagem, né, de cada terapia, atributos importantes do instrutor. Então, eles nem trouxeram a palavra físio, né? Trouxeram um instrutor, se ele seria confiável. E abordagem personalizada, né, da fisioterapia aquática para as pessoas aí com doença de Parkinson, no caso. E aí foi avaliado, né, que está ali no centro, então, acesso, participação e mesmo adesão em longo prazo desses pacientes. Então, no domínio 3, né, análise e resultados no relatório, as citações dos participantes foram apresentadas para ilustrar os temas achados, cada citação foi identificada, por exemplo, pelo número do participante. Sim, eles fizeram isso. Então, dentro, né, do primeiro tema e do subtema 2, que eram benefícios da terapia aquática, um exemplo, né, o paciente falando, eu definitivamente me sinto mais solto, menos, esqueci o termo correto, mas menos rigidez nos músculos depois de nadar. Isso é o principal. Eu apenas me sinto menos apertado, menos tenso por um período de tempo depois. Então, sempre é transcrito da mesma forma que o paciente fala. Então, se ele falar errado, se ele parar, enfim, é transcrito dessa forma. E aí embaixo veio, né, entrevistado 8, que era da Austrália. O diagnóstico de doença de Parkinson, ele tinha mais ou igual a 5 anos, e estava já em contato com a fisioterapia aquática por menos de um ano. Já embaixo, um outro exemplo, né, de um outro subtema,
lá embaixo a gente vê, né, que foi identificado que era um paciente do grupo focal 2, um paciente da Irlanda, era o paciente 5 dentro do grupo focal. Então, o grupo reúne, né, algumas pessoas, no caso, está identificado também. O diagnóstico dele era há mais de 12 anos e ele já tinha contato aí com a piscina há mais de 5 anos. Outra questão do checklist. Houve consistência entre os dados apresentados e os resultados? Sim, houve. Então, dentro do que eles apresentaram, de que era proposta e do que foi encontrado dos pacientes, houve uma consistência. Dentro, né, de um tema primário, escolhendo a fisioterapia aquática e do subtema propriedades únicas da imersão da água, a gente tem alguns exemplos, né? Como é muito mais fácil mover os braços ou as pernas, todos os membros, não há nenhum problema com o movimento enquanto estiver na água. Outro paciente, eu não conseguiria fazer polichinelos lá fora, tentei, mas não consegui chegar a qualquer lugar. E o outro, imagina na água com aquela resistência, com aquela fluidez, com aquela estimulação de seus músculos, seria um benefício grande para mim. Eu posso ver o benefício. Então, até reparem que ele não fazia ainda, né, sem terapia aquática. Então, ele está, né, falando sobre o benefício que ele poderia ter se ele fizesse. Os principais temas foram claramente apresentados nos resultados? Sim, né? Então, aí eu só colei novamente a figura, isso, só para relembrar, né? Que os temas principais, então, são esses em azul no centro. A descrição dos diversos casos ou discussão dos temas secundários, sim, né? Então, depois daquela bola azul lá dos temas secundários, eles abordaram um por um e colocaram mesmo opiniões diversas dentro desses temas secundários, né? Então, por exemplo, dentro do subtema 7, que era sobre percepções de conteúdo e dosagem, né, da fisioterapia aquática ideal, então o primeiro, né, falou, eles trouxeram, né, que alguns participantes que já haviam participado sugeriram mais de uma sessão por semana como frequência ideal. Então, aparece, né, um dos pacientes falando, descobri que uma vez por semana não era suficiente. É por isso que eu fui para a piscina pública, então eu poderia ter talvez uma sessão extra, né, na segunda, na sexta-feira para completar. Então, esse foi um paciente do grupo focal que já fazia a terapia há menos de 3 anos. Daí ele traz um contraste, né? Em contraste, alguns participantes sugeriram que a falta de tempo pode inibir as pessoas de participarem de mais de uma vez por semana aí da terapia na água. E aí ele traz, né, um outro ponto ainda dentro disso, né, que os participantes sugeriram a realização da terapia aquática em um nível de intensidade razoavelmente vigorosa ou desafiadora para acolher todos os benefícios do programa aquático. Onde o acesso à piscina não é prontamente disponível, os profissionais de saúde podem precisar fornecer outras opções para adultos com doença de Parkinson realizarem exercícios terrestres, como sugeriu um participante irlandês. Você precisa estar fazendo algo intermediário. Então, eles colocaram, assim, várias vertentes, né, várias posições contrárias, controversas ou complementares dos pacientes. Próximo. Quase todos os participantes dos 2 países, né, Irlanda e Austrália, concordaram que uma boa variedade, no caso assim, de exercícios, foi favorável e quanto mais atividades, melhor. Então, os participantes recomendaram atividades estruturadas, enfim. Então, só para mostrar, né, o ponto de vista de um, o contraste do outro, o que alguns participantes sugeriram e o que quase todos sugeriram. Aí, finalizando essa parte de resultados, então isso é uma parte que dá assim, muito trabalho, né? Hoje é feito com programas que auxiliam, mas antes era tudo feito em papeizinhos, ia colocando na mesa assim e agrupando os papeizinhos, enfim.
Mas eles relataram aí esses pontos de vista do checklist nos resultados. Aí, partindo para a discussão, eles trouxeram que a maioria relatou querer continuar em movimento, como um importante fator de influência para aceitação em terapia ou fisioterapia aquática. Todos relataram bem-estar, relataram estar sentindo-se mais solto, com menos rigidez e movendo-se com mais liberdade. Os benefícios associados à água morna, os efeitos hidrostáticos da imersão em água foram levantados. E esses benefícios, né, que são significativos, né, para o paciente, ele estar se sentindo bem, ele estar se movendo melhor, enfim, nem sempre eles são capturados num estudo quantitativo, onde a gente fica medindo, né, medindo força, a função pulmonar, enfim. E aqui é mais relacionado a bem-estar, a como ele se sente. Então, ele traz essa visão também do estudo qualitativo. Com relação ao medo, né? Então, isso foi uma questão que apareceu bastante pelos pacientes, né? E esse medo era do quê? Do ambiente da piscina, né, que pode ter piso molhado, eventualmente aqueles elevadores que colocam e tiram na água, onde eles tinham medo daquilo, experiências de infância, influências familiares que eles trouxeram tanto como positivo quanto negativo, né, que se a mãe tinha medo, enfim, isso poderia ser passado, ou a família onde eles nadavam todo fim de semana, eles têm uma afinidade maior com a água. O medo pode desenvolver-se também sem ter qualquer predisposição ou mesmo incidente com a água. E eles trouxeram, né, que incapacidade de nadar e submergir por medo de se afogar pode ser um preditor de capacidade de natação limitada, e aí vai evitar a água na fase adulta. Então, medo, né, ou outro sentimento, é muito difícil quantificar. Então, num estudo quantitativo, é difícil você ver, você pode até perguntar, né, quanto de medo você está, mas o paciente conseguir colocar esse medo, do que ele tem medo, como ele se sente, também é uma vantagem aí do estudo qualitativo. Com relação à água, foi trazido, então, que ela seria segura para treinar equilíbrio em condições neurológicas crônicas, por ajudar, então, na redução de lesões e quedas, que sessões individuais ou em pequenos grupos de confiança na água antes de iniciar o programa ajuda a superar os possíveis medos. Intervenções baseadas em exposição são um padrão ouro para tratamento de fobias particulares, e até traz, né, como futuras pesquisas, aí uma proposta, aspectos do conceito Halloween, que incorpora também ajuste mental como abordagem para facilitar a competência hídrica. Então, reforçando que o estudo qualitativo, ele se preocupa também assim com o todo, com o bem-estar, não só o físico, mas o emocional dos pacientes. Foi trazido também, né, que no sentido de retardar a progressão da doença na visão, né, dos pacientes, as atividades aquáticas eram preferíveis. Para neuroplasticidade na doença de Parkinson, o acesso precoce à terapia aquática com atividades mais ou menos vigorosas era interessante. E os resultados positivos estavam relacionados com frequência, duração, complexidade e mesmo o número de repetições dos exercícios. Então, nesse ponto, o importante para o estudo qualitativo seria levar em conta, né, a preferência e as necessidades das pessoas para que se possa promover uma maior adesão à fisioterapia aquática. Então, adaptar, né, as intervenções para as necessidades individuais é essencial para que eles permaneçam nesse tipo de programa. Então, ele se preocupa, né, em individualizar. Outro ponto, né, o profissional qualificado e com conhecimento da doença de Parkinson. Então, talvez até
pelo fato de que lá nem sempre é um fisioterapeuta ou mesmo um outro profissional que está ministrando essa terapia aquática, às vezes é um instrutor, enfim, eles trouxeram que é importante que tenha bons profissionais para eles terem apoio, garantia, né, para que essas pessoas consigam continuar a se exercitar em longo prazo. Que garantias e esclarecimentos sobre questões como segurança, tamanho do grupo, capacidade anterior de natação, foram sugeridos para melhorar a aceitação da terapia aquática entre a população com doença de Parkinson. Quanto às barreiras à participação na fisioterapia aquática, eles trouxeram falta de fontes de informação, de informações confiáveis, transporte e custo. Então, até foi um comentário que eu fiz, né? Se na Irlanda e na Austrália está difícil transporte, enfim, custo para os pacientes, quem dirá nós aqui no Brasil, né? Uma grande barreira. Às vezes eles não têm como ir até o local, por exemplo. Eles referiram um estudo recente, né, que teve baixos níveis de absorção em fisioterapia aquática entre as pessoas com nível de Parkinson por conta de problemas com transporte. Então, esse foi o motivo principal pelo qual eles recusaram a participar. E os participantes recomendam aumentar a conscientização e o conhecimento dos benefícios da fisioterapia aquática como uma solução para melhorar a absorção de pessoas com doença de Parkinson. Então, essa percepção, né, mais uma vez aí, percepção dos benefícios do exercício e adesão ao exercício estão intimamente ligados em pessoas com condições crônicas. E eles trouxeram também como outras barreiras vestir-se e também os cuidados com o banho, né, no ambiente aquático. Quais seriam fortes motivadores para adesão em longo prazo à fisioterapia aquática? Apoio social e a coesão do grupo. Então, o estudo qualitativo se preocupa muito também com essa questão de socialização, de grupos, de apoio. Então, eles trouxeram que a socialização do grupo foi a chave para abordar o isolamento social relacionado à doença, influenciando positivamente a vontade das pessoas de continuar a se exercitar. O programa de exercícios em grupo empoderou as pessoas nos estágios iniciais da doença a desenvolver estratégias de enfrentamento positiva derivado do apoio dos pares. Então, a socialização, né, entre pares foi tão crucial quanto os ganhos físicos alcançados de exercício em grupos de algumas pessoas com doença de Parkinson. Então, a gente não consegue quantificar isso num estudo quantitativo, né? E para os pacientes, a socialização foi tão importante quanto os ganhos físicos. Alguns participantes relataram a necessidade de um espaço separado para conhecer e socializar com seus pares depois de completar o programa de fisioterapia aquática. Então, eles já querem até estender, né, além do ambiente em si. Ele traz como pontos fortes do estudo, que é um estudo inédito, que buscou a opinião, né, de pessoas de duas localidades bem distintas, e que a representação por sexo foi bem parecida, né, quase igual, 18 e 16, porque isso poderia ser um viés, né, de um ou outro gostar mais ou menos do ambiente aquático. Como limitações, eles colocaram a mediana de 5 anos, né, aproximadamente, de diagnóstico da doença de Parkinson. Então, pacientes com estágios muito iniciais ou muito avançados não foram relatados. Foco exclusivo à fisioterapia aquática na comunidade, né? Então, as pessoas que ficam internados mesmo, ou naqueles programas inpatient, outpatients, não foram abordados. E apesar, né, deles terem se esforçado bastante para garantir uma triangulação rigorosa, integrando os grupos focais e as entrevistas individuais, é um pouco complicado, pode ter limitação, né, porque um estava em grupo, o outro estava individual. Então, nos grupos, embora os moderadores tivessem se esforçado bastante para pegar os pontos de vista de todos os participantes, nem todos participam da mesma forma, né? Um fala mais, um fala menos, um
começa a falar, ele é quietinho, começou a falar, o que fala mais interrompe a fala dele. E mesmo para entrevistas presenciais ou via telefone, eles colocaram que nem todos os pacientes se sentem tão bem a ponto de colocar, né, as informações de forma detalhada. Que então, mas eles trazem, né, que embora houve essa diferença entre os métodos, a comparação dos dados encontrados foi semelhante e as descobertas complementares, adicionando então, né, uma visão mais sutil e uma compreensão mais rica dos fatores que influenciaram na participação dessas pessoas com doença de Parkinson na fisioterapia aquática. Ele traz que os conjuntos de dados foram informativos, né, tanto entrevista quanto focais de pessoas que já participavam e não participavam de programas aquáticos, foram confirmados por uma inclusão de várias perspectivas e uma grande amostra de pacientes em diferentes continentes. Então, grande amostra de pacientes, fala assim, mas eram 34 pacientes, como assim uma grande amostra? Para um estudo quantitativo é pouco, mas para um estudo qualitativo é bastante. Tem alguns estudos qualitativos que trazem 2 pacientes, 8, 10 pacientes. Aqui a gente tinha 34, então realmente para esse tipo de estudo é grande. E traz que os resultados podem não ser generalizáveis para países do globo, né, além da Irlanda e da Austrália, embora a maior preocupação de estudos qualitativos não seja necessariamente a generalização. E, concluindo, a fisioterapia aquática é uma opção de exercício para as pessoas em estágio inicial e intermediário da doença de Parkinson. Pessoas que vivem com essa condição encontraram as propriedades únicas da água, alvo de ajuda para os prejuízos relacionados à doença de Parkinson. Melhor acesso a informações baseadas em evidências, instrutores qualificados, suporte de colegas e um programa aquático personalizado foram argumentos para aumentar tanto o acesso quanto a participação em longo prazo. E futuras terapias e pesquisas precisam abordar o medo da água e o risco de queda, porque isso foi expresso por várias pessoas com a doença de Parkinson. Muito obrigada. O estudo, né, a gente trouxe os pontos e a gente fica aberto para questionamentos e discussão. Muito bem, Josi, muito obrigado pela abordagem. Vocês duas estão de parabéns. Foi fantástico, enriqueceu muito o nosso Journal Club e vai ficar para a história esse Journal Club, porque o estudo qualitativo eu venho falando já há algum tempo que é um dos caminhos para as publicações de profissionais que desejam entrar na pesquisa, principalmente na área da fisioterapia aquática, e para demonstrar que é possível se fazer isso lá na sua clínica, fazer lá no seu local de trabalho, utilizando pessoas com um pouco mais de experiência e seguindo um método à risca, e até se associando à própria universidade para facilitar o termo de consentimento livre esclarecido, ou, desculpa, a aprovação do próprio comitê de ética para execução do trabalho. Ele fica bem, muito, muito interessante, tem um valor fora do comum, assim, né? Essa percepção, essa organização, eu fiquei muito, muito feliz mesmo e com esses dados aqui e com essa percepção, né? Legal. Vamos abrir as perguntas para as pessoas que gostariam, que assistiram, né? Só para parabenizar, achei que a apresentação foi ótima. Eu não tenho muito contato, né, com essa parte da pesquisa qualitativa, mas eu reconheço a importância e muito das coisas que foram faladas, né, na apresentação é o que eu realmente vivencio na minha realidade profissional, né, essa questão de muitos pacientes não conhecerem a fisioterapia aquática como opção de tratamento, esses relatos de medo e tudo mais. E eu achei muito interessante essa explicação do checklist e mostrando junto com o artigo, eu acho que fez a gente compreender melhor, né, como que funciona essa pesquisa qualitativa. Então, assim, só parabenizar mesmo.
que foi ótimo, meninas, a apresentação de vocês. Obrigada, Luana. Fica. Obrigada pelo seu comentário. É interessante, quando a Josi e eu, a gente estava discutindo, Jefferson, que esses Hum, relatos estão bem, assim, em acordo com outras populações também, sabe? Assim, nos meus estudos anteriores com a lesão medular e agora com o AVC, os pacientes têm relatos parecidos, sabe? Essa questão da socialização no ambiente aquático, a questão também da independência de movimento, dessa liberdade de movimento dentro da água, né? Então, a gente tem visto, assim, esse padrão, sabe? Pelas aí, as pesquisas aí pioneiras qualitativas têm mostrado. A gente é alqa lover, né? Como você mesma aí encorajou, acho que uhum. pegar esses detalhes, pegar esses relatos, acho que só tem a acrescentar, sabe? Só tem a facilitar a implementação mesmo, né, da terapia aquática, né? Legal, Aqualover é da Kézia, eu acho que a Kézia está A aí, né? Kézia, A Kézia é a dona do Aqualover. Ah, Parabéns pela apresentação, foi muito legal. Não tenho assim muito contato com a pesquisa qualitativa, assim, então é bacana ver um estudo, um método diferente e ver assim, a opinião dos pacientes sendo expostas, assim, isso é bem bacana. E foi muito legal, Andressa, que você trouxe essa questão da realidade como é fora do Brasil, né? Eu não tinha ideia dessa questão, né? Qual era a sequência que o paciente ele é um diagnosticado, depois ele vai para a enfermaria, depois ele vai para uma clínica, para depois ir para um atendimento comunitário. Então, muito legal assim ter essa visão, porque muitos textos trazem esse termo e às vezes a gente fica sem entender exatamente. Então, foi muito bacana você ter contextualizado e vocês duas arrasaram na apresentação. Foi muito enriquecedor. Só colocar, né, que o meu trabalho do doutorado foi na fisioterapia aquática em pacientes com DPOC. E depois foi feito um estudo qualitativo sobre perspectiva dos pacientes, eles se sentiram, enfim. E eles relataram também que foi tão importante quanto a melhora deles clínica, o bem-estar que eles sentiam, a qualidade de vida, a melhora de qualidade de vida que eles tiveram, né? E isso a gente não consegue mesmo mensurar, é difícil, né, você mensurar o que ele sente, como que ele se sentiu. E nós estávamos até comentando ontem que quem deu um salto nos estudos qualitativos foi o pessoal da enfermagem, porque é muito difícil para eles, né? Eles têm essa relação para o paciente e o que eles precisam saber é se o paciente foi bem entendido, se ele gostou, como que ele se sentiu, e isso é muito mais fácil de demonstrar num estudo quali do que num estudo quanti. Boa noite, tudo bem com vocês? tudo Eu estou jóia. aqui, né, me deliciando com as apresentações maravilhosas, querendo abstrair um pouquinho aí desse conhecimento para já fluindo umas ideias aqui na minha, na minha cabeça, falando de qualitativo. Eu falei, talvez seja um caminho real mesmo para o que eu penso, e é uma oportunidade. Eu acho que sempre eu venho por aqui com essa intenção, né, de aprender um pouquinho mais e pegar essa cultura, né, da ciência que eu acho tão maravilhosa. Muito Muito legal. obrigada. Valeu. É, mais alguém? Você sabe, o Josi ou a Andressa, o grupo focal era o grupo, eu posso falar que era o grupo que era definido, que tinha experiência com a água, e o outro grupo que não tinha experiência, ou não? O grupo focal, eu perdi um pouco a definição do grupo focal. Eram grupos de pessoas, né? A entrevista é realizada em grupos, em pequenos grupos. Só que os Ah, grupos focais tinha vários grupos, né? Porque eram várias pessoas, e dentro deles tinham pessoas que não tinham contato com a terapia aquática e tinha pessoas que faziam já. então, grupo focal, a definição nesse estudo aqui eram subgrupos, ou melhor, um agrupamento de pessoas com e sem experiência.
E o grupo focal, ter grupos focais assim faz parte da validade interna do estudo qualitativo ou não? Ou eu posso fazer isso individualmente, a entrevista, e depois organizá-las? Depende do foco, né, e da pergunta que você faz, né, na pesquisa qualitativa, né? Por exemplo, no meu caso, as entrevistas individuais foram mais válidas, né, do que a discussão em grupo, porque eu queria saber realmente, eu queria um relatório mais profundo da experiência, né? E isso às vezes em grupo ele é difícil, né? Uma só pessoa falar por 40, 60 minutos. Então, muito depende da fase que você está investigando a intervenção, né? E do qual tipo de informação que você necessita ganhar, né? Por exemplo, como eu acredito que elas optaram por grupos focais até para facilitar também, né, além de ter essa interação com quem tem a água, com quem não tem a experiência na água, mas até que facilita também o recrutamento, né, de pessoas e a participação, né, assim, em termos de economia de tempo também, né? Então, às vezes, o pesquisador opta por isso também. Mas acredito que o individual é preferível no caso de você precisar de um relato mais aprofundado, com mais detalhes de informação. Então, depende. Então, não é uma necessidade Não, premente de você ter os subgrupos. Como se não, fosse o que eles optaram de metodologia, né? Você pode optar por entrevistas ou por grupos focais, ou existe essa questão, né, essa triangulação de misturar aí as entrevistas individuais com os grupos focais, mas Uhum. é meio complexo, né? Ele mesmo trouxe que poderia ter sido uma limitação, porque é diferente, né? E se você está sozinho, talvez você não fale tanto, mas você vai estar falando. E se você está num grupo de várias pessoas, sempre tem aquele que vai falar muito e aquele que vai falar pouco. Embora sempre quando tem grupos focais, o entrevistador, ele é, né, treinado para que ele possibilite todos terem a fala de uma maneira mais equivalente possível. Muito eu vejo legal. assim, Jefferson, o grupo focal normalmente ele vem no estágio posterior, né? Posterior. Normalmente a pesquisa qualitativa começa com abordagem mais individual, né? Somente Uhum. intervenções terapêuticas, e aí depois então se faz o grupo focal para ter esse contraste de experiências, né? De quem experimentou uma técnica e outra, e aí você consegue uma outra riqueza de dados, né? Do que Uhum. somente a experiência individual. E por último, eu queria fazer um comentário que esses 4 momentos do tratamento do paciente, que eu também já vivenciei nos Estados Unidos, principalmente, morando lá, é entender que essa fase da comunidade é que eles imaginam assim, eles têm um começo, eles têm um meio e eles têm um fim do tratamento. Com pacientes com lesões ou doenças crônicas, o fim do tratamento, por ser um tratamento caro, o sistema de saúde caro, ele tem que ser voltado para a comunidade. Por exemplo, é por isso que existe o YMCA, né? Por isso que tem piscinas na YMCA consideradas como já da comunidade, ou seja, o profissional que não necessariamente seja da fisioterapia, ele está apto a conduzir uma aula de exercício aquático ou terapia aquática, como queiram chamar. Isso é para a gente refletir, porque o nosso sistema é muito assistencialista e ele fica num hospital por 10 anos, por 15 anos, e não se tem um começo, meio e fim, não se tem avaliações sistematizadas para que se diga assim, olha, nós chegamos até aqui com vocês. Aí agora alguém precisa tomar esse cuidado, e não um hospital público. A atenção no Brasil, as divisões, ela é um pouco mais diferente, assim, complexa aqui, e ela volta, ela gira, orbita em cima do assistencialismo, né? E eu, por isso que eu falo, embora numa instituição pública,
e formadores de recursos humanos, como são os nossos aqui de Londrina, a gente tem que ter essa conotação que nós temos que acolher, nós temos que executar a avaliação, temos que dispor de mecanismos, ah, principalmente dos desfechos, e medir esses desfechos, porque um dia que a gente for dar alta, está com esses desfechos prontos na mão e mostrar para ele, pelo menos quantitativamente, que a gente atingiu o nosso limite e ele atingiu o limite para o tratamento e que outras alternativas deveriam ser procuradas, como a própria atividade nos bairros, a prefeitura, as unidades básicas, as outras atividades das unidades básicas de saúde, né? Então, eu acho que essa conotação que foi dada aqui, ela precisa ter refletida, principalmente nos locais onde as instituições públicas dão o total assistência. Mas mesmo com uma total assistência, ela também deve ter um começo, meio e fim, porque senão a gente vai ficar eternamente, principalmente na fisioterapia, óbvio que eu estou falando da fisioterapia, a gente vai ficar eternamente com o paciente, a gente não vê um futuro, um outro passo, uma outra possibilidade que não seja a própria a instituição pública, o hospital público, né? Por não ter essas divisões. Nós temos inúmeras vantagens de ter o SUS, o Sistema Único de Saúde, mas a gente precisa também entender que a comunidade ela é parte, junto com a prefeitura, desse compartilhamento das atenções, do tratamento. E aí eles fazem dessa maneira há muito tempo, não é? Do que é a fase do inpatient, o que que é a fase do ambulatório e qual é olha, aqui no ambulatório nós chegamos ao limite e você precisa ir para a comunidade agora. A comunidade também seria uma possibilidade da forma como foi apresentado aqui, onde outros profissionais poderiam ser contratados, mais profissionais de saúde poderiam ser contratados e mais atividades e mais eh, ofertas poderiam ser feitas para qualquer tipo de paciente, que seja neurológico, ou paciente adulto ou infantil, ou ortopédico ou reumático, que são o que a gente mais lida e trata aqui dentro da nossa piscina. Então é isso aí, é bom para reflexão. E a gente tem um material, todos os fisioterapeutas que forem assistir, que trabalham, estão na lida, né? Tem muitos relatos para serem feitos com essa perspectiva ou individualizada ou de grupo focal, e apenas a gente precisa de avaliação do comitê de ética e um pouco de expertise no método para que a gente possa contar para o mundo como é que acontece o atendimento da clínica X, da clínica Y, do fisioterapeuta com especialidade, do fisioterapeuta sem especialidade, que trabalha com exercício aquático. Então, é extremamente importante. Não, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi muito bom também para mim, né, entrar um pouco com mais detalhes nessa guideline do Core Key. Então, eu acho que é importante só assim para, né, acho que a gente está, né, Josi, a gente meio que esperamos não ter decepcionado o Journal Club, né, Josi? Que a gente pensou assim, não vamos trazer guidelines de reporting, porque são elas que fazem o método ficar melhor, são elas que ensinam a gente sobre a pesquisa, né? Então, só deixar essa mensagem aí, seja se você estiver começando, procura lá o guideline, não é só o Core aqui que existe, tem um outro um pouco mais simples, mas começa com o método, né? Começa solidificando o seu método para que aí, né, você consiga depois publicar, relatar de forma mais abrangente, né, os seus dados. Também queria só agradecer a oportunidade, né? Eu também não sou uma expert
estudo qualitativo, mas a gente acabou tendo contato e foi aprofundando um pouco, e o estudo qualitativo está crescendo, né? A gente já tem até as metassínteses, né? Que seriam como se fossem as meta-análises as revisões sistemáticas, enfim, dos estudos qualitativos. Então, está crescendo e é mais uma oportunidade da gente estar trabalhando e vendo as necessidades dos nossos pacientes. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Andresa. Muito bom, eu fiquei muito feliz e eu sabia que vocês deixariam toda a elegância da ciência aqui, não tinha dúvida alguma sobre isso e foi comprovado. E é bom que vai ficar gravado isso e que as pessoas vão poder acompanhar com mais calma toda essa riqueza, né, desses dados aqui. Esse é o YouTube que a gente coloca coisas sobre ciência e sobre física aquática, e tem lá os dois, o Journal Club,